Olá! Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos dando continuidade aos frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 6, os versos 7 e 9 nos diz assim: Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Você já se perguntou por que em Gálatas capítulo 5 há essa expressão fruto do Espírito? Está no singular, enquanto as obras da carne estão no plural. A primeira se encontra no singular porque indica que todas as qualidades têm um aspecto de um único fruto, cujas virtudes devem ser manifestadas integralmente no caráter moldado pelo Espírito Santo. As obras de carne aparecem no plural por enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada de comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Por isso que os dois motivos de oração de hoje são para que o Espírito Santo transforme atitudes que o afastam de Deus, para que seus relacionamentos reflitam no amor de Cristo. Em quais áreas da sua vida o Espírito Santo tem sido mais visível? Isso é algo que nós temos que refletir. No tempo de orar, você pode escrever uma oração expressando o seu desejo de ter mais virtudes do Espírito Santo e de ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Isso é algo muito pessoal, entre você e Deus, um momento especial. E deve ser feito não só nesses momentos que estamos em oração, mas ao longo de toda a sua vida. Clame ao Senhor para que Ele examine o seu coração, para que Ele amplie sua percepção sobre coisas que você está fazendo errado, para que você reconheça esses erros, se volte para Deus e tenha uma vida transformada por meio do Espírito Santo. Assim vive uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, conforme está revelado na palavra. 1 Coríntios 10, os versos 31 e 32 diz assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de vocês. Neste contexto, na igreja de Coríntios, ainda havia algumas práticas erradas misturadas no meio da igreja ainda recente, que haviam sido convertidas pelo Evangelho de Deus por meio de Paulo, mas ainda estavam com práticas erradas. Por isso que ele enfatizava que tudo que eles tinham que fazer, geralmente essas questões de comidas eram oferendas a deuses pagãos. Então comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa tinha que ser revelado para a glória de Deus. Provérbios 31, 26 e 27 diz assim: Fala com sabedoria. A instrução de bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Aqui é a pessoa guiada pelo Espírito Santo. Fala com sabedoria, como eu havia mencionado ao longo dessa semana, você está acompanhando, mas volto a repetir, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A instrução de bondade está na sua língua, aquelas palavras de esperança. Se você não sabe o que dizer, fique em silêncio. É melhor do que falar algo que vai ofender o outro e não é apropriado e não vai edificar a vida do outro. Cuida do bom andamento da sua casa, todos em casa auxiliando para um bem maior de todos. Então não come o pão da preguiça. A pessoa trabalha. 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É um modo de vida de quem pratica as obras da carne.
Efésios 4, 17 e 19. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza, todo tipo de atrocidade nós fazemos se estamos afastados de Deus. Por isso que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo para que tenhamos esta vida transformada pelo Senhor. Testemunho inspirado. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Não vemos Cristo agora, nem falamos com Ele, mas o seu Espírito Santo está tão perto de nós, em um lugar como em qualquer outro. Ele atua com todo aquele que por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência do Espírito em si revelam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. O desafio missionário de hoje: coloque em prática um desses frutos do Espírito com os 5 amigos pelo qual vocês estão orando. Vida transformada. Há uma diferença fundamental da maneira que a pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus e essa pessoa está impulsionada por obras da carne. Por isso que você precisa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo e clamar diariamente por isso. Vamos orar? Santo, 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 precioso Deus, majestoso Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma vida transformada pelo Teu Espírito Santo, para que assim possamos revelar a todos ao nosso redor, com o nosso testemunho de vida, os frutos do Espírito Santo. Características tais, Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.